Olá, esse é Diego News, o seu resumo de notícias do mundo dos vinhos e bebidas, e vamos às principais notícias dessa semana. Essa semana, o Conselho Regulador da região de Rioja divulgou os números do primeiro trimestre, com uma queda bem expressiva nas vendas. Houve um forte declínio nas vendas domésticas de Rioja, embora tenha tido também uma queda em alguns mercados de exportação. A região experimentou 6,4% de queda nas suas vendas no geral, sendo que o mercado interno, o mercado espanhol, teve uma queda mais expressiva de acima de 10%. Os números reforçam uma sequência de quedas nas vendas da região, mas analistas destacam que 2025 foi um ano de baixíssima produção na região, o que significa que muitos produtores simplesmente não têm vinho para entregar, não têm vinho para vender, o que também impacta esse número, que gera baixa de vendas se você não tiver o que vender. Mas, claro, tem outros fatores envolvidos também, né, as dificuldades do mercado que a gente já vem comentando aqui, que afetam vários países e várias regiões. E um ponto que destaca isso é o fato que a queda foi mais alta nos níveis mais altos de qualidade, vinhos que não são de 2025, que já estão dentro das bodegas há algum tempo. Houve uma queda de 9,3% na venda dos vinhos criança, 23% nos vinhos reserva e 35%, um número bem significativo, nos vinhos Gran Reserva. As exportações, no geral, tiveram bons números, com uma alta significativa nas exportações para Canadá, Suíça e Bélgica, uma alta um pouquinho menor, mas ainda importante para o Reino Unido, mas mercados como a Alemanha, com uma discreta queda, e os Estados Unidos, com uma queda bem significativa, geraram, em função do cenário complexo, né, do mercado americano, geraram o número que nós mencionamos lá atrás. Além disso, o preço médio do vinho exportado também caiu, saindo de 5,36 € em litro, o litro na média, para 5,27 € por litro. E outro país da União Europeia sofreu também essa semana, não com vendas baixas, mas com o clima. A Hungria sofreu uma das maiores geadas já registradas e deve ter perdas importantes na sua produção, com estimativas de perda total de até 20 mil hectares de produção. A região da Grande Planície Central do país sofreu os maiores danos, com recordes de temperaturas negativas para a época que chegaram a 5 graus abaixo de zero e perdas quase totais em regiões como Rajos Baja e Kunšac. As estimativas são de um prejuízo total para a indústria do vinho húngara de 84 milhões de euros e que os produtores precisam gastar até 2.000 euros por hectare de vinhedo atingido para a recuperação. Um cenário bem complexo para a Hungria, que já vem enfrentando problemas aí por conta das infecções em vários dos seus vinhedos com a Flavescence Doré. E saiu essa semana o relatório anual da OIV, Organização Internacional da Vinha e do Vinho, apontando declínio tanto no consumo quanto na área global de vinhedos. Em relação à área global de vinhedos, houve um declínio de 0,8%, chegando a 7 milhões de hectares, nesse que foi o 6º ano seguido de queda na área plantada no mundo. Enquanto o consumo teve uma queda de 2,7%, ficando em 208 milhões de hectolitros, contra uma produção de 227 milhões de hectolitros, ou seja, se consumiu menos do que aquilo que foi produzido. A produção foi um número que teve uma ligeira alta, foi 0,6% acima do recorde negativo do ano passado, mas o 3º ano seguido abaixo da média dos últimos 5 anos. Né? Lembrando que ano passado foi um recorde negativo histórico na produção global. Esse consumo, essa produção, né, ainda muito baixa, com uma queda muito discreta, é fortemente impactada por eventos climáticos extremos que cada vez mais deixam de ser eventos excepcionais e se tornam parte da rotina. Houve registro de alta de consumo de vinho em alguns países, como Portugal, aqui no Brasil, no Japão e partes do leste do centro europeu, mas houve quedas nas exportações, vendeu-se menos vinho entre os países. Houve uma queda de 4,7% em volume e 6,7% em valor das exportações, com uma forte influência da queda de 12% dos Estados Unidos, né, país que vem enfrentando todas as questões aí de guerra tarifária, indecisão governamental e falta de segurança jurídica. A organização até vê sinais positivos por conta de alguns acordos comerciais fechados aí entre países e blocos, e entra o acordo do Mercosul com a União Europeia nesse pacote, o que pode no futuro estimular alta no consumo e venda de vinho.
Em relação especificamente ao Brasil, a OIV registrou uma alta muito expressiva no consumo, de 41,9%. E muita gente, muito jornalista, muito influenciador vai comentar esse número, que é um número grande, um número significativo. Mas é preciso ter atenção com a metodologia da OIV. Para a OIV chegar nesse número, eles calculam o que o país importou de vinho, mais aquilo que o país produziu, menos aquilo que o país exportou. O Brasil é um país que exporta muito pouco e no ano de 2025 teve um recorde na produção. A safra de 2025 foi uma safra muito volumosa. Mas o fato de ter produzido um volume de vinho não significa que o vinho foi vendido e foi consumido. A gente que está no mercado no dia a dia sabe que o consumo não teve nenhuma alta tão expressiva assim. Dependendo de para onde você vai no mercado, você tem uma pequena alta de consumo aqui, um pouco de estabilidade acolá, uma queda ali para o outro lado. No geral, a percepção de quem está no dia a dia do mercado é que o mercado brasileiro está estável, não tem essa alta de consumo toda tão expressiva não. E é isso, né? Então esse número é importante olhar ele com muito cuidado porque ele foge daquilo que é a realidade do setor. E numa outra notícia essa semana, que foi divulgada pelo Wall Street Journal lá nos Estados Unidos, a Brown-Forman teria recusado formalmente a proposta de aquisição feita pela Sazerac, que ofereceu 15 bilhões de dólares pela empresa, ou 32 dólares por ação. Segundo fontes, a decisão foi tomada logo depois que a Brown-Forman oficializou o fim da negociação para a fusão com a Pernod Ricard. A operação seria suportada por dois grandes bancos americanos e havia opção para que os acionistas da Brown-Forman que desejassem, ao invés de pegar dinheiro, convertessem o dinheiro em participação na nova empresa. Mas a família controladora da Brown-Forman recusou, uma vez que eles desejam ainda ter uma participação ativa na gestão da empresa. Inclusive, esse foi um dos fatores que pesou para interromper as negociações lá com a Pernod Ricard. E foi lançada essa semana em Bordeaux uma iniciativa constituindo um fundo público-privado, inicialmente no valor de 20 milhões de euros, para compra de áreas de terra na região. Áreas que sejam de vinhedos abandonados ou áreas em que vinhedos já foram removidos recentemente, visando oferecer apoio para produtores que estão deixando o mercado. O fundo conta com 14 milhões de euros privados e o restante sendo complementado aí pelo governo nacional francês e pelo governo regional da Aquitânia, visando uma recuperação da paisagem vitivinícola e agrícola local. Os produtores locais são convidados a registrar o seu interesse em venda das suas parcelas de vinhedo, sem que isso signifique um compromisso de compra e venda, né? Pode ser que os vinhedos não sejam comprados, pode ser que o produtor desista de vender também. O objetivo, no fim das contas, é dar mais uma opção, mais uma porta de saída para os produtores em dificuldade que estão buscando alternativas para deixar o mercado de vinho. E essa semana a DOCG Chianti submeteu para aprovação das autoridades italianas uma revisão das suas regras que será a mais profunda revisão em muito tempo. A grande novidade seria a criação de uma nova categoria, o Chianti Rosé. O Chianti Rosé seria feito com as mesmas uvas do tinto, teria normas específicas de produção e poderia inclusive utilizar as mesmas subzonas demarcadas do Chianti. Falando nas subzonas, a revisão propõe também a criação de uma nova subzona, né? Isso já foi notícia há alguns meses aqui no Que Vinha Esse, que seria a subzona Terre de Vinci. Além disso, o mínimo de Sangiovese para a produção do Chianti seria reduzido de 70% para 60%, mantendo aí um limite de 15% no máximo para as Cabernets, né? Sauvignon, Franc, individualmente ou combinadas. A revisão também clarifica regras de produção e qualidade, com uma densidade mínima de 4.100 plantas por hectare, por exemplo, e outras normas de produção, rendimento, plantação, certificação e tudo mais. Essas mudanças já foram submetidas e aguardam agora a aprovação formal das autoridades italianas para entrarem em vigor. Em uma disputa de Davi contra Golias, um pequeno produtor de licores português venceu uma batalha judicial por um registro de marca contra a gigante francesa do luxo LVMH. A pequena empresa LV Licores do Vale, fundada por um casal lá na cidade de Monção, no norte de Portugal, na divisa com a Espanha, foi questionada na justiça pelo gigante do luxo, que alegava que o logo utilizado pela empresa com as iniciais L e V seria muito semelhante ao logo da marca Louis Vuitton, né, de bolsas e outros itens de moda que são fabricados pela empresa. O tribunal não acatou a reclamação da LVMH e deu ganho de causa a Licores do Vale,
A empresa que agora vai poder seguir no uso da sua marca, nas suas iniciais LV, e poderá mirar uma expansão comercial mais agressiva. Talvez até usando aí da notoriedade que essa causa judicial ajudou a trazer. E lá do outro lado do mundo, na Austrália, com a indústria do vinho australiano já batalhando com as dificuldades de queda de demanda, alta nos custos, especialmente custo de energia e combustível, a indústria do vinho sofreu ainda mais um golpe com o cancelamento de um programa de incentivo ao enoturismo do governo australiano. O programa de incentivo tinha um custo anual para os cofres do governo de 10 milhões de dólares australianos e tinha uma previsão inicial de 3 anos, mas foi interrompido depois de apenas 2 anos. E ele oferecia incentivo e apoio para as vinícolas, especialmente de áreas mais afastadas dos grandes centros, estruturarem o seu receptivo, contratando pessoas para atenderem e receberem os turistas. Em função do custo de combustível, os australianos estão viajando menos e menos propensos a fazer longos deslocamentos para visitar vinícolas. Então, ter uma boa estrutura de recepção é um atrativo interessante para reforçar isso. Várias pequenas vinícolas já afirmam que sem essa pequena verba não vão poder manter as suas operações de receptivo, o que afeta também e gera novas dificuldades para a venda, uma vez que a venda na porta da vinícola, do turista, do visitante, é relevante para a vinícola porque é uma venda com preço cheio. A vinícola não tem aí que comer a sua margem para remunerar o atravessador, o distribuidor, o importador. Então essa venda na porta da vinícola sempre é o mais interessante. A oposição ao governo australiano reclama da falta de atenção do governo com as comunidades afetadas, assim como da falta de atenção com a indústria do vinho em geral. Já houve, inclusive, recentemente propostas que não foram levadas adiante pelo governo australiano para que os estoques excessivos de vinho possam ser convertidos em etanol, inclusive para aliviar a pressão no preço dos combustíveis no país. E essa semana o Wine Searcher, que é para mim a melhor base de dados para você pesquisar informação sobre vinho no geral, inclusive com o aplicativo que você consegue fotografar lá o rótulo da garrafa, ele te dá informações gerais do vinho, mas também de lojas para comprar, publicou a sua lista anual dos vinhos mais buscados na plataforma, reforçando o domínio de Bordeaux nessa categoria. Ou também de vinhos bordaleses, vinhos de inspiração bordalesa. No top 10 da plataforma há um único champanhe e os outros vinhos são 7 Bordeaux e 2 vinhos de fora de Bordeaux, mas com inspiração bordalesa. Esse domínio segue no topo da lista também até o top 20, com os outros 6, da posição 11 a 20, contando ainda com 6 vinhos de Bordeaux. E mesmo com todo o hype recente em volta da Bourgogne, no top 20 apenas 2 vinhos da Bourgogne aparecem os 2 do Domaine de la Romanée-Conti, mostrando aí talvez mais a força da marca, do nome Romanée-Conti, do que a força da Bourgogne efetivamente. Mesmo com as dificuldades que Bordeaux vem enfrentando para a venda, para achar mercado, precisando abaixar preço, é inegável que a região segue sendo uma referência para compradores e colecionadores aí pelo mundo. O top 10 da Wine Searcher desse ano conta com os vinhos Château Lafite Rothschild, Château Mouton Rothschild, Château Petrus, Château Margaux, Dom Perignon, Château Latour, Château Haut-Brion, Château d'Yquem, Opus One, lá da Califórnia, corte bordalês, e Sassicaia, lá da região de Bulgari, um Cabernet Sauvignon. E essas foram as principais notícias da semana. Obrigado por assistir, compartilhe esse boletim, deixa aqui o seu comentário. E na semana que vem nós voltamos com mais um Diego News.